Obrigado, Kim, da Geocapital, por estar aqui conosco. O que mais você está vendo aí no mundo? A gente tem, nesse mundo aí que está cada vez de caro para mais caro, né? Porque quando está com o S&P batendo cada vez máximas históricas, a gente sempre fica com um pouco de pé atrás. Eu fico, na verdade, até mais receoso de querer ficar comprando, porque eu fico mais triste pelo fato de ter menos oportunidades, digamos assim. Então a gente está indo para mais caminho de talvez diversificar um pouco mais em setores diferentes, até entrar em lugares que talvez o mercado não está olhando tanto. Então, como a área de saúde, a gente está tentando ver se a gente consegue achar algumas coisas em diversificação geográfica, né? Algumas coisas na China. A gente também está olhando algumas empresas que estão um pouco fora aí da moda em relação a só tecnologia, ou software, ou enfim, semicondutores. A gente está tentando olhar se a gente faz umas posições maiores em, por exemplo, parte de construção civil, ou talvez até a parte de vendas de produtos em lojas físicas, né, que tem sofrido bastante aí por conta da pandemia. Então, são alguns setores que a gente tem olhado um pouco mais, mas realmente é uma situação, assim, se a gente for pensar, né, nas máximas históricas, que te deixa um pouco mais alerta, porque quando ficar de caro para mais caro, a gente tem que tomar bastante cuidado aí no movimento que a gente vai fazer. Eu amo essas empresas aí, Google, Facebook, mas nesse preço aqui eu vendi lá as minhas ações de uma empresa que eu tinha falado para você, Revolve, não sei se você lembra dessa empresa. Ah, sim, eu li. Tem ela ainda? Não, tô vendendo lá. Não dá para ter, cara. Tá 50 vezes lucro, sei lá. Loucura, né? Tá muito, como é que fala? Tem que tomar muito cuidado, tá parecendo um pouco de mina de ouro, porque é mina de ouro e mina de bomba mesmo, porque tem empresas, por exemplo, sei lá, eu tava vendo, é uma empresa de freight forwarding, né? Ela, na verdade, faz link entre você vender um frete, seja aéreo, chama Kuehne+Nagel, é uma empresa suíça. Na crise, ela duplicou de valor. Aí você vai ver o lucro, ela não subiu nem 20%. Aí você fala assim, como é que o mercado que ficou os últimos 10 anos pagando, sei lá, 20 vezes, de repente agora, na pandemia, fala, não, agora essa empresa vai valer mais e paga 5 vezes o que estava valendo antes, um valuation que você fala assim, poxa, não faz sentido nenhum. Por outro lado, a gente também vê umas empresas que tá bem assim fora do radar, tá? Eu acho que algumas empresas do setor de saúde, eu acho que está bem fora do radar. Essas empresas, por exemplo, que sofrem bastante por conta de viagens, né? Acho que a gente tem visto uma outra empresa hoteleira que ainda voltou ao preço pré-pandemia, mas não voltou a crescer ainda. Mas que o que é outra que daqui a pouco eu vou vender também. A gente também. Os caras estão botando múltiplo de growth e não era growth nem antes da pandemia. Porque a gente está começando a pensar em vender porque subiu muito. Disney, né, que é uma que a gente falou um pouquinho nos outros eventos, a gente começou também a fazer um pouco de realização, porque chegou a bater 200, né, então o pessoal já está começando a pagar múltiplos muito altos. Tá difícil, assim, Visa, Mastercard nem se fala, ótimos businesses, mas pagando 30, 40, 50 vezes não faz sentido, sabe? Cara, fora do Brasil, tô comprando lá a IRSA, que é uma empresa argentina, não sei se você já viu lá, que é de real estate meio barato e tal. Mas cara, é Argentina, tem que botar isso aqui, né? E Alibaba, cara, eu comprei Alibaba. Não acredito. Eu ia falar essa agora. Assim, é um negócio difícil de analisar, né? Porque Google e Facebook, a gente tá é o meu negócio aqui, né? A gente tá gravando pro YouTube, a gente tem uma equipe de ranqueamento de Google aqui de 30 pessoas. De certa forma, a gente tá um pouco na linha de frente, né? E consegue analisar um negócio que a gente tá envolvido. Agora, Alibaba não tá muito no nosso dia a dia, né? Então... e quando acontecem as coisas que acontecem, você fica meio de vendas, né? Você tá meio cego em tiroteio lá. O que eu tô comprando, assim, o que eu leio da cultura muito bacana, né? Uma empresa com uma cultura muito forte e números muito interessantes, né? China cresce, e-commerce cresce, o posicionamento deles é muito interessante. Então eu tô comprando o que eu tô vendo de números ali, né? E ainda assim tem gente que fala que os números não são confiáveis. Então eu tô comprando muito mais numa abordagem, sei lá, de basket de ação do que qualquer outra coisa. Porque não é uma coisa fácil você analisar um business quando você não está inserido lá, né? Muito difícil, Thiago. Eu fui para a China no final de 2019, não foi por causa disso, é para fazer um deep dive mesmo, né? Que a gente não tinha ideia do que era investir na China. E falou, vamos tentar entender um pouco. Eu marquei lá 3 semanas de reunião, fomos para um monte de empresa, do tamanho da Tencent, de Alibaba, até para umas pequenas, até capital fechado. E o que a gente sentiu saindo de lá é que realmente existe um risco regulatório que no final é binário. Até para um gestor de um fundo grande lá na China, o cara fala assim, eu entendo o ponto que você fala da governança, transparência, você não sabe confiar nos números, mas isso é uma coisa que eu, falando chinês e vivendo aqui na China, não consigo sanar.
Então, o que a gente viu também é que existe, no final, um desconto e talvez um estômago de até onde você quer fazer uma posição máxima numa empresa chinesa. É um pouco da filosofia que a gente tem adotado, de tentar fazer justamente um jogo de, se você quer estar nesse jogo com uma estrutura via aí, fazendo um investimento na China, esse é o desconto de capital que você vai fazer, maior do que lá nos Estados Unidos, e talvez o máximo de size que você vai fazer num fundo é muito menor do que uma empresa americana ou uma empresa europeia. A gente tem começado mais nesse lugar. Eu também tenho pensado nisso. O meu sizing bem menor, assim, um terço do que menor. O meu sizing, no que eu quero botar o total, é tipo um terço do que eu ia botar no Google antes de subir. Então, não dá pra... Acho que proporcionalmente tá parecido o nosso também, viu? Acho que não tá um terço, mas nesse zip code aí, nessa zona que a gente tá também. Os números parecem muito bonitos, as projeções e tal de analista bacana, e a empresa aparentemente tem um posicionamento... Não só ela, Tencent, né? Eu tava até pensando num basket, assim, ela, Tencent e talvez uma empresa lá chamada Baidu, né? Não sei o que você acha da Baidu. E comprar esse basket das FANG chinesas aí, né? Mais ou menos assim, as FANG chinesas e reza para dar certo. Eu acho que o modelo de negócio é muito parecido, tipo, óbvio que existem modificações e tal, mas, sei lá, o basket de FANG deu certo e você consegue comprar mais ou menos como estava o múltiplo de Facebook e Google há 2 anos atrás, então, ou há 6 meses atrás, sei lá. Então, sei lá, eu acho que vai dar certo, mas calibrar esse size aí, porque tem esse risco binário de China que você não sabe o que acontece, né? Eu concordo. E assim, nessas empresas que você falou, uma coisa que eu achei a Alibaba um pouco melhor do que essas outras, a gente olhou também uma chamada JD.com, né, que é um site de e-commerce, a gente olhou também o Pinduoduo, que é uma versão da Shopify, né, americana. E o que na Alibaba que eu acho legal que as outras não têm? Lá já passou pela gestão profissionalizante, então o Jack Ma, teoricamente, ainda muito atrelado à empresa, ele, teoricamente, ele está cada vez menos relevante no dia a dia do business. Primeiro que ele já não é mais CEO nem chairman, faz tempo, assim, anos, uns 2, 3 anos, bons anos. E segundo, a participação dele na empresa é cada vez menor. Ele foi cortando nos últimos 4 ou 5 trimestres, praticamente pela metade. Então, a dependência da figura Jack Ma dentro do business da Alibaba, assim, embora o pessoal se associe muito, isso nunca vai deixar de acontecer, porque ele que criou, mas assim, algumas vezes a notícia acaba falando como se o Jack Ma tivesse muita relevância lá e batendo no Jack Ma, batendo no Alibaba por consequência, mas dessas todas que você falou, essa é a única empresa que já passou por isso. A Tencent vai acabar passando por isso, porque é o Pony, né, o Tony Pony, que é o CEO da Tencent, ainda é o fundador e o dono lá, ainda é o CEO, chairman e tudo, e essa profissionalização ainda não aconteceu. Então, esse é um pouquinho da margem de segurança que eu acabo criando quando eu olho só a cultura de dono, sabe? A Alibaba já passou por isso. Eu não compro totalmente esse negócio do mercado bater no Jack Ma e, consequentemente, na Alibaba, porque a figura, eu acho que já foi feita uma dissociação que talvez o mercado ainda não percebeu. Então, só para pensar numa diferenciazinha bem pequena, mas para mim é relevante, de a gente ter ido primeiro na Alibaba, não na Tencent. Mas, de novo, a Tencent também é uma das FANGs chinesas e, assim, se for olhar só os números, é um negócio, assim, não consigo entender por que alguém estaria de fora, digamos assim, se eu olhar para os próximos 3 anos, que cresce double digits tranquilamente, né, se for pensar o que é. Mas a gente está olhando essas outras também, mas a gente gostou mais da Alibaba por conta disso também. Tirando que, assim, é uma visão um pouco mais parecida com a nossa filosofia, que é você ser um pouco contrarian, né? Ela está aí perdendo margem, mas por trás disso está investindo bastante em cloud e acabou de colocar logística e transporte para dentro. Então a margem dele cai, não porque ele está perdendo, teoricamente, poder de preço, mas é que ele está botando um monte de business ali que ainda não dá prejuízo, que só dá lucro. Prejuízo operacional. Então a margem dele está sendo achatada agora, nos últimos 3 anos, por conta disso. Isso daí uma hora acaba, porque o business de cloud dele, teoricamente, é o mais relevante da China, ele tem 45%. É que nem a Amazon nos Estados Unidos. É tipo um D para. A Amazon está para o que a Alibaba é em cloud na China. Só que a Alibaba começou 5 anos depois da Amazon. Então, ele ainda dá prejuízo, mas o que a gente está enxergando é que para os próximos 5 anos, isso aí eu acho que vai virar para lucro em questão de tempo. Então, eu acho que virou no último tri. Se não me engano, virou. Posso estar enganado. Já virou? Né? Eu acho que tá? E esse é um ponto que a gente estava olhando com bons olhos também. Enfim, essa é uma empresa. De saúde, só para também te dar um outro nome, a gente tem olhado algumas empresas que atuam nesses setores que provavelmente pós-pandemia vai acabar tendo um influxo de dinheiro, porque as pessoas estão mais preocupadas em cuidar da saúde. Então, oncologia, vendas de serviços e tratamentos, telemedicina, por exemplo, é uma coisa que talvez veio para ficar. A gente está olhando também vendas de equipamentos.
que as pessoas ficaram muito com o Covid na cabeça e esqueceram que outras doenças provavelmente vão continuar gastando dinheiro. Uma que a gente tinha posição e ainda tem pequeno é uma chamada Illumina, sequenciamento genético. Então, assim, essa área de saúde é uma área que a gente está olhando bastante, só para ver se a gente acha uma coisa diferente e tal. Mas é isso. Eu quero ver esses países de stress aí, Turquia, Argentina, Brasil. Mas já ajudou. Esse movimento dos últimos 12 meses ajudou bastante para quem vende ações fora. Não, talvez não para a gente, mas o guarda-chuva do portfólio como um todo. Né? As pessoas, assim, eu vejo a Suno, né? Falando cada vez mais de ações fora, os blogueiros postando de coisas lá fora. A Avenue ajudou bastante também, né? A educar, talvez, fazer esse meio de campo entre ações e o investidor brasileiro. Então, um pouquinho mudou, sabe? A pandemia veio para ajudar. Esse negócio de diversificação de moeda e de carteira, eu acho que o investidor brasileiro está um pouco mais conhecendo do que estava antes da pandemia. Então, a pandemia tem ajudado a gente um pouquinho. Beleza, que bom. Você sente alguma coisa disso aí? Eu sinto também, eu percebo. A gente consegue ver, né? A gente tem uma ferramenta aí, chama Status Invest. Aliás, é legal, cara, para você ver. Eu uso isso aí, eu uso esse status mesmo. E tem ação estrangeira, você já viu? Eu sei, já. A gente vai fazer uma parceria com uma empresa muito boa também, chamada FactSet, FDS. Esse business. Já usei. Sim, eu já usei isso aí. Eu usei na época que eu trabalhava no banco. Cara, esse business é muito bom, velho. O business é muito bom. Depois você vê aí. E a gente vai fazer uma parceria com eles lá. Por que eu falei isso? O Status Invest, a gente cadastra mais ou menos 100 milhões de reais de carteiras de pessoas por dia, né? Uhum. E essas carteiras, cara, tem um percentual cada vez médio maior de ativos estrangeiros. Beleza, Kim, muito obrigado. Queria aqui agradecer a sua presença. E quem quiser acompanhar o seu trabalho e o trabalho da GeoCapital, como é que pode fazer? Legal, a gente tem um site aí bem completo, que a gente acabou de fazer uma reforminha, tá bem dinâmico, com bastante informação, que é www.geocapital.com.br. Lá tem a abinha para vocês preencherem, mandarem e-mail, temos todas as informações, contato, endereço, para vocês entrarem em contato com a gente.